E aí galera, beleza? Hoje eu vou fazer um apanhado de várias coisas aprendidas ao longo deste percurso de trigonometria. Dando aula, eu percebi que trigonometria é um conteúdo meio eterno, então assim, é humanamente impossível passar todas as coisas que envolvem trigonometria. Encare isso daqui como uma revisão das coisas mais básicas possíveis, desde a trigonometria do seno, cosseno e tangente, até as nossas funções trigonométricas, ok? Se você está acompanhando essa minha aula pelo Google Classroom, isso daqui eu não vou explicar mais nada, aqui eu vou resolver alguns exercícios para a gente relembrar alguns conceitos, beleza? A nossa trigonometria, ela começa através do triângulo retângulo, ok? Que são esses dois triângulos que eu tenho desenhados aqui, que já são nossos dois primeiros exercícios, ok? Lembrando que aquelas ideias de seno igual a cateto oposto sobre hipotenusa, cosseno igual a cateto adjacente sobre hipotenusa, e a tangente, que é a razão dos catetos, elas perpassam por triângulos que são necessariamente triângulos. Então a gente começa nossos estudos apenas com triângulos retângulos. Então a gente vai fazer uma análise aqui de cada lado do que eles representam. Então vamos começar com esse daqui. Como vocês podem ver, eu tenho um triângulo retângulo que ele tem dois lados aqui que eles estão medidos. Eu tenho um lado que ele está medindo 10, outro lado que ele está medindo x. Então a gente vai precisar detectar que tipo de lados são esses. É um cateto? É uma hipotenusa? Que lados são esses, ok? Bom, vamos lá então. Nós sabemos que os catetos são os dois lados que formam uma espécie de L. Mas para ser mais específico, eles formam um ângulo reto que é representado por esse quadradinho com esse ponto no meio. Você consegue ver que esses dois lados, que são os que formam o ângulo reto, entre esses dois lados tem o nosso ângulo reto. Então eles são catetos. Então eu já sei que o x é o cateto. Mas o 10, ele não entrou nessa história. Então, quem é o 10? O 10 é a hipotenusa. Então o 10, a gente vai chamar ele de hipotenusa, H, e o x vai ser um cateto, C. Mas além de ser cateto, ele precisa ser um cateto ou adjacente ou oposto. E isso depende do nosso outro ângulo. Sempre além do nosso ângulo reto, vai ter um outro ângulo. No caso aqui, se você puder ver, é o ângulo de 45 graus. Aí, vamos lá. Entre os dois catetos, entre esses dois catetos, existe um cateto que está muito perto do ângulo e um cateto que está muito longe do ângulo. Vocês concordam que esse daqui é o cateto que está muito perto do ângulo, esse daqui que é o que está mais longe? Então, o nosso x está mais longe. Então, ele não vai ele vai ser chamado de cateto oposto, ok? Porque ele está mais longe do ângulo. E aí, se você pensa, tá, Lucas, e agora? O que eu faço? Eu vou usar o seno, vou usar o cosseno, vou usar a tangente, o que eu faço? Bom, você vai procurar entre essas três fórmulas aquela que possui cateto oposto e hipotenusa na sua fórmula, que no caso é o seno. Ok? Então, seno de θ, essa daqui é a fórmula do seno, é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. Vamos substituir tudo que nós temos agora. Deixa eu só ali tirar um pouco a claridade do... Melhorou. Vamos agora substituir o que nós temos. Nós temos então que o seno de esse teto aqui é o quê? Essa letra grega. Ela significa o ângulo, ok? Então, se ela significa o ângulo, então a gente vai colocar o ângulo que nós temos. O ângulo de 45 graus. Isso é igual, cateto oposto é o x, a hipotenusa vale 10. Beleza, Lucas, substitui os valores. E agora? Agora você vai pegar uma tabela trigonométrica. No PDF dessa aula tem uma tabela, mas se você não tiver o PDF, você pode procurar no Google tabela trigonométrica. Você vai achar que o seno de 45, um valor aproximado, e isso numa forma decimal, é 0,7. Isso daqui é um valor muito aproximado, tá? Porque aqui eu quero que você entenda a ideia e não exatamente o valor mais específico aqui, tá? Então eu vou trocar o meu seno de 45 por 0,7. E o restante continua. Como eu faço para descobrir o valor do x? Eu vou tirar o 10 que está aqui. O 10 está dividindo, ele vai passar para o outro lado numa multiplicação. Se você multiplica 10 por 0,7, você vai achar
7. Então, o valor do meu lado desconhecido é 7. Então, vamos só recapitular. Eu dei nome aos lados. Descobri que a fórmula do seno era a que mais me seria conveniente. Substituí os valores. Troquei o seno de 45 pelo seu valor, que é 0,7, e isolei o x. Vamos para mais um exemplo. Aqui eu tenho um triângulo. Eu tenho esse lado aqui que mede x, aqui 6 e um ângulo de 60 graus. Vamos lá? Quem são os catetos? São os dois lados que formam meu ângulo reto, que são esses dois aqui. Então, o x é um cateto, o 6, como não é um cateto, ele é a hipotenusa. Agora vamos ver se esse x é um cateto que está perto ou longe do ângulo. Entre esses dois lados, o que vocês acham? Ele está perto ou longe dos 60 graus? Ele está grudado, então a gente vai chamar ele de cateto adjacente, tá ok? Entre as fórmulas do seno, cosseno e tangente, a que mais nos satisfaz com essas duas paradinhas é a fórmula do cosseno. Porque a fórmula do cosseno é a fórmula que tem cosseno de θ é igual a cateto adjacente sobre hipotenusa. Vamos substituir? O nosso θ, 60 graus. É sempre o ângulo esse θ, tá bom? Nosso cateto adjacente é o x e a nossa hipotenusa é o 6. O cosseno de 60, se você procurar na tabela trigonométrica, você vai achar que é 0,5, meio. E aí, do mesmo modo que a gente fez aqui, a gente vai isolar o x, passando o 6 para o outro lado. O 6 estava dividindo, vai passar para o outro lado, multiplicando. Se você multiplicar 6 por 5, você vai achar 3. Ok? 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 Bom, isso daqui, ó, nossa, isso daqui são reto, né? Bom, isso daqui você vai fazer sempre em que situações? Na caso onde o triângulo é retângulo. O triângulo retângulo é esse triângulo que tem esse ângulo de 90 graus aqui. Mas a gente sabe que nem todo triângulo é assim, né? Nem todo triângulo ele vai ser bonitinho do jeito que a gente quer, assim, retângulo, ok, tudo mais. Então aqui a gente vai agora ver uma coisa que a gente usa para triângulos quaisquer, que pode ser retângulo ou não, tá bom? Então a gente vai usar agora uma coisa chamada lei dos senos e lei dos cossenos, que é o que a gente usa para quando os triângulos não são tão bonitinhos igual a gente, né, gostaria que fosse. Então, vamos, ó, eu vou desenhar aqui dois triângulos para vocês verem como é que é a situação, tá? Conte com o meu super desenho. Misericórdia. O desenho tá melhor no PDF, tá bom, gente? Nossa, mas também esse pincel aqui não tá me ajudando, não. Deixa eu ver se eu acho um pincel mais digno aqui. Ah, poxa. Esse daqui realmente... ele tá cheio. Vai guardar ele aqui, né? Deixa eu fazer aqui outro. Vocês estão vendo agora que são dois triângulos que não são necessariamente triângulos retângulos, né? Então, a gente vai usar o quê? Lei dos senos. Esse daqui ficou muito bonito. Lei dos senos, lei dos cossenos. Claro que você também pode usar a lei dos senos, lei dos cossenos naqueles triângulos que a gente fez antes. Pode. Mas é um pouco mais trabalhoso, tá bom? Nós temos aqui dois triângulos que vocês podem ver que tem algumas características. O primeiro triângulo, ele nos informa dois ângulos, 30 e 45, nos dá um lado, 10, e aí ele quer saber um segundo ângulo. Toda vez que aparecer um triângulo qualquer e ele te informar dois ângulos,
um lado e querer descobrir o outro, você vai utilizar a lei dos senos. Como é que a lei dos senos é? A sobre o seno de A igual a B sobre seno de B. É uma regrinha de 3 mesmo, tá bom? O que é A, o que é B lá em cima? A, B. São os dois lados que nós temos. No caso é 10 e x, tá? Na ordem que você preferir. Seno de A, seno de B. Seno de A, seno de B é o seno do ângulo oposto a esse lado que você está procurando. Então vamos ver isso daqui na prática. Vamos supor que o nosso lado A você queira que seja o x, tá? O seno de A vai ser o seno do ângulo oposto. O x está de um lado, oposto a ele está o ângulo de 45 graus. Beleza? Então nós temos aqui o seno de 45 graus. Beleza? E aí, observem no desenho. Nós temos o B. Nosso B vai ser quem? Nosso B vai ser... Não pode ser o x, vai ser o 10. Então, ó, coloquei no lugar de A e B os lados x e 10. Sobre o seno de... Quem é oposto ao 10? 30 graus. Então, observa. Um lado sobre o seno do ângulo oposto. X sobre o seno de 45, 10 sobre o seno de 30. Aí você olha lá, né, a tabela trigonométrica, você troca os valores. Seno de 45 é 0,7, seno de 30 é 0,5. E aí a gente faz a nossa regra de 3. Vou passar para cá, ó. X vezes 0,5 igual 10 vezes 0,7. 10 vezes 0,7 é 7. E aí, para isolar o x, eu vou tirar o 0,5 daqui. O 0,5 está multiplicando, vai passar para lá, dividindo. 7 dividido por 0,5 dá 14. Então, o meu lado desconhecido, ele vai medir 14. Tá? Ok? Então, ó, lei dos senos. Um lado sobre o seno do ângulo oposto igual ao outro lado sobre o seno do ângulo oposto. E aí você faz as substituições na fórmula, depois faz uma regra de 3. Quando você utiliza a lei dos senos, quando aparecem dois ângulos, tá bom? Se aparecer apenas um ângulo, você vai para a lei dos cossenos, que é o que a gente vai resolver agora. Vou apagar aqui, tá? Se você não quiser que eu apague, pausa o vídeo. Lei dos cossenos já é a lei que aparece quando a gente só tem um ângulo só, tá? E aí todos os lados aparecem. Na lei dos cossenos todos os lados aparecem. A fórmula é essa coisa bonitinha aqui, ó. A ao quadrado igual B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2 vezes o B vezes o C vezes o cosseno de A. Misericórdia, olha o tamanho dessa fórmula. Ainda ficou torta, né? A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2 vezes B vezes C vezes cosseno de A. A gente não se desespera aqui, né? O único cuidado que a gente tem que ter é o quê? Esse lado A, ele tem que ser o único lado que está oposto ao único ângulo. Então, ó, 60 graus está aqui, quem está oposto a ele é o x. Então, eu vou trocar o A por x. O B e o C podem ser o 15 ou o 10 em qualquer ordem, tá? A única regra é que o lado A tem que ser oposto a esse ângulo. Então, vamos colocar o 10 e o 15 aqui de qualquer jeito. Lembrando que os dois são ao quadrado, ó. B ao quadrado, C ao quadrado. Vamos seguir nossa fórmula. Menos 2 vezes B, que é o nosso B que a gente escolheu, 10, vezes o C, 15, vezes o cosseno do ângulo que tem lá, 60 graus. Então, na minha fórmula toda, eu troquei o A por x, o B e o C por 10 e 15, e aquele cosseno ali eu coloquei o ângulo, tá bom? Vamos resolver o que nós temos, então. 10 ao quadrado, 100. 15 ao quadrado, 225, menos 2 vezes 10, vezes 15, vezes o cosseno de 60 é 0,5. A gente tem uma grande multiplicação aqui, então a gente faz a multiplicação primeiro, tá bom? Então a
gente repete tudo que não for multiplicação. 2 vezes 10, 20. 20 vezes 15, 300. 300. Vezes 0,5, 150. Agora a gente vai somar tudo isso daqui. 100 mais 225, 325. Menos 150 dá 175. Terminei aqui? Não. O x está ao quadrado. Então, eu vou passar o quadrado para lá como a raiz. Claro que aí aqui a raiz não é exata, você pode até simplificá-la, mas eu vou deixar ela assim mesmo. Então assim, gente, são duas fórmulas que você só precisa substituir, tá? Se você não entendeu, volta o vídeo, vai de novo, pausadamente vendo todas as coisas que eu substituí. Fiz as potências, multiplicação, depois somei tudo, tá ok? Então, quando você não tem um triângulo retângulo igual, bonitinho igual a gente tinha, você vai utilizar a lei dos senos, lei dos cossenos, tá bom? E agora a gente vai deixar um pouco os triângulos de lado e vamos fazer aqui um estudo dos ângulos. A gente vai agora ver ciclo trigonométrico e soma e subtração dos arcos, né? Então, o ciclo trigonométrico a gente utilizou para achar ângulos simétricos que possuem os mesmos valores de seno, cosseno e tangente. Então, eu trouxe aqui um exemplo que eu quero descobrir os ângulos simétricos ao ângulo de 70 graus, tá? Então, eu quero descobrir quem são os ângulos que possuem os mesmos valores de seno, cosseno e tangente dos 70 graus, que está localizado aqui. Como você bem deve lembrar, aqui nós temos o 0, 90, 180, tá indo de 90 em 90, né? 270 que não vou escrever, e depois volta para o 360 graus. Certo? Então, a gente vai utilizar o ciclo trigonométrico usando esses valores aí. Do 0 graus, que é o nosso começo, até os 70 graus, eu somo 70 graus de ângulo, né? Então, eu vou fazer isso em todas as vezes para descobrir o simétrico em cada um desses pedaços que a gente chama de quadrante. Do 180, eu vou subtrair e vou somar 70. Se eu subtrair 70 de 180, eu chego no 110. Se eu somar, eu chego no 250. E aqui, por último, do 360, eu vou diminuir 70. Então, eu vou chegar em 290. Então, basicamente, gente, a gente, com esses movimentos, a gente descobriu 4 ângulos que possuem os mesmos valores de seno, cosseno e tangente, tá ok? Então, vamos supor que o seno de 70, ele vale 0,94. Então, o seno de 110, de 250 e de 290, todos também valem 0,94. Todos, ok? Claro que alguns deles possuem sinais diferentes. Se você já assistiu minha aula de função seno, você deve lembrar que a função seno está definida neste eixo aqui. Então, daqui para cima, todos os valores são positivos, e daqui para baixo todos são negativos. Então, ó, esses dois são positivos. Então, o seno de 70 e de 110 vão ser positivos, mas esses dois aqui vão ser negativos. É a única diferença, tá bom? Se existir algum exercício que fale pra você bem assim, o ângulo de 250 graus é equivalente a quem? Aí você pensa, bom, do 250 até o 180, qual é a distância? 70. Então, ele é correspondente ao 70, tá bom? O cosseno, a tangente, também é a mesma coisa. Vou detalhar mais no PDF, mas é porque o vídeo já tá ficando um pouco extenso, tá? Isso aí se você quiser descobrir os valores através do ciclo trigonométrico. Se você quiser descobrir sem os ciclos, tem a opção de descobrir pela soma e subtração dos arcos. Antes de passar por ela, deixa eu só passar pelos ângulos maiores do que 360 graus. Se você tiver um ângulo maior do que 360 graus, como por exemplo o ângulo de 780 graus,
Obviamente você não consegue achar ele aqui no nosso ciclo trigonométrico. Então qual é a dica? Ele é o que a gente chama de arco côngruo. A gente vai pegar ele, a gente vai dividir por 360, tá? Vamos dividir? 780 dividido para 360 cabe umas 2 vezes. Esse daqui é um jogo mental mesmo de cálculo. 2 vezes 360 dá 720. Sobra 60. O que essa divisão nos fala? Que o ângulo de 780 graus, para ser alcançado, ele tem que dar 2 voltas no ciclo e ainda sobra 60 graus. Esse 60 graus é um ângulo correspondente. Então a gente diz que 780 graus são 2 voltas de 360 mais o ângulo de 60 graus. Ok? Só um detalhezinho aí. Vamos lá que a gente está acabando. Ufa! Soma e subtração dos arcos. Que é aquela coisa do seno de A mais B. Seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. Uma bagunça aquele cálculo ali. Eu não gosto muito, né? Mas se alguém gosta, né? Vai fazer o quê? Então vamos supor que eu quero descobrir, sem o ciclo trigonométrico, qual é o valor do seno e do cosseno de 150 usando a soma e subtração dos arcos. Gente, eu tô indo bem rápido porque isso daqui é uma grande revisão. Se você quiser uma coisa mais lenta, volta nas aulas que cada uma dessas coisas tem sua aula específica mais devagar, tá bom? Quando você utiliza soma e subtração dos arcos para descobrir o seno e o cosseno de algum ângulo, basta você pensar em 2 ângulos que somados dão aquele ângulo que você tem. Então pensa, 2 ângulos que somados dão 150, 90 e 60, ok? Então, primeiro seno. Eu vou fazer então seno de 90 mais 60, tá? A minha fórmula do seno é essa daqui. Seno de A cosseno de B mais seno de B cosseno de A. Quem é A, quem é B? São esses 2 ângulos que você achou para somar, para dar aquele seu ângulo original. Então eu não vou mais usar 150, eu vou usar 90 e 60, tá? Então eu vou trocar o meu A por 90 e o meu B por 60. Lembrando que isso daqui é uma alternativa ao ciclo trigonométrico, tá bom? Feitas as substituições, basta você trocar os valores. O seno de 90 é 1, é 1, é 1. No PDF eu fiz de outra maneira, mas assim, é a mesma coisa, tá? Seno de 90 é 1, cosseno de 60 é 0,5, mais seno de 60 é 0,87, cosseno de 90 é 0. Isso você pode olhar na tabela trigonométrica. 1 vezes 0,5, 0,5, mais 0,87 vezes 0, 0. 0,5 mais 0, 0,5. Então, seno de 150 é 0,5. Qual é a vantagem da soma e subtração dos arcos? É que você não precisa se preocupar com os sinais. Ele já vem na fórmula já bonitinha, tá bom? Eu também fiz o cosseno de 150. Vou fazer aqui também, tá? Só que o cosseno de 150 tem um detalhe. Quando você faz a soma e subtração dos arcos e tem um cosseno, tem uma pegadinha muito cruel ali na fórmula. Porque vocês estão vendo que eu estou somando 2 ângulos. Quando é cosseno, se eu somo aqui dentro, eu vou subtrair lá fora. Então a nossa fórmula vai ser cosseno de A vezes o cosseno de B. Aqui não é mais, aqui vai ser menos. Seno A, seno B. Tá? A fórmula é mais organizada do que a fórmula do seno, só que tem essa pegadinha aí. E aí você substitui. Cosseno de 90, cosseno de 60, menos seno de 90.
trocando só o A e o B por 90 e 60, tá? Cosseno de 90 é 0, cosseno de 60 é 0,5, menos, seno de 90 é 1, vezes seno de 60 é 0,87. 0 vezes 0,5, 0, menos 1 vezes 0,87, 0,87. 0 menos 0,87 é menos 0,87. Viu que aqui já nos deu o sinal de menos, sem a gente precisar se preocupar. Ah, esse símbolo é menos, é mais? Ok? Fiz bem rápido porque, como eu falei, já tem uma aula detalhada sobre isso e o vídeo está ficando longo. Ok? E por último, o nosso último assunto, que foram as funções trigonométricas, aquele assunto bem extenso, né? Que é quando a gente coloca valores de seno ou de cosseno em uma função, em um gráfico, tá? Tanto as fórmulas da função seno e da função cosseno, elas vão ter esse formato aqui. F de x é igual. Lembra as variáveis? A mais B vezes... Opa, não vem parênteses ainda, vem o seno. A mais B vezes seno de CX mais B. Esse é o nosso formato. Amplitude vertical, se o gráfico sobe ou desce, que é sempre somado. B, amplitude, que é o tamanho da nossa onda, se ela vai esticar, vezes o seno de CX, C é o nosso período, X mais D. Ou pode ser também A mais B cosseno de CX mais D. As coisas são todas iguais, só muda os valores de seno, os valores de cosseno, tá bom? E aí, no nosso exemplo aqui, a gente não vai analisar as variáveis, a gente já fez isso bastante, a gente só vai fazer os cálculos de período, valor de máximo e de mínimo e de variação. Então eu vou pegar aqui uma função qualquer, eu vou utilizar agora a função seno, mas vale também para a função cosseno, tá bom? Então vamos supor que eu tenha essa função aqui. F de x é igual a 2 mais 4 seno de 2x mais π. Tá bom? E eu quero saber período, valor de máximo, valor de mínimo e a variação. Então vamos lá. O período é a quantidade de ângulos ou de tempo que a função leva para ela dar uma volta completa, tá bom? Para a gente calcular o período, a gente vai usar a fórmula 2π sobre c, tá? Lembrando que o c é aquela variável que acompanha o ângulo multiplicando ele, ó. Cx. No caso aqui é o nosso 2. Então eu vou trocar o meu c por 2. O que eu posso fazer com 2 de cima com 2 de baixo? Então meu período é de π, ok? Então a cada π graus, ou seja, a cada 180 graus, o gráfico vai se repetindo, vai se repetindo, vai se repetindo, ok? Valor de máximo e de mínimo. Gente, se aparecer qualquer problema, qualquer história que peça qual a altura máxima ou qual é a altura mínima e que envolva a função seno e cosseno, você vai utilizar isso daqui, ó. Tá vendo como é que a nossa função é? 2 mais 4 seno de alguma coisa? E esse seno de alguma coisa, você vai trocar ele por 1 e por menos 1, tá? 1 para você achar o valor de máximo, menos 1 para você achar o valor de mínimo. Então, ó, tá vendo? Nossa função é 2 mais 4. Aí vem o seno. Não escreva mais seno, escreva 1. Porque a função seno, não sei se vocês lembram, ela vai de 1 a menos 1, 1 a menos 1. Então o máximo que ela pode alcançar é 1, a função seno sozinha. E no mínimo, 2 mais 4. Se o máximo é 1, o mínimo é menos 1. Então observem, de toda a minha função eu tirei toda essa parte aqui, ó. Toda essa parte e troquei por 1 e por menos 1. Vamos então descobrir o valor de máximo? Eu tenho mais e vezes. O que a gente faz primeiro? Vezes.
Então, 2 mais 4 vezes 1, 4. Então, 2 mais 4 é 6. Então, esse é o valor de máximo que a função alcança. E agora aqui, 2 mais com menos, menos 4 vezes 1, 4. 2 menos 4, menos 2. Então, a função vai no 6 e vai no menos 2. Vai no 6 e vai no menos 2. O período que ela faz isso é a cada 180 graus. Tá ok? E por último, a variação. A variação é esse tamanho que ela vai, né? Que ela anda. Ela vai do 6 até o menos 2. Então, como é que você faz para descobrir essa variação? Você faz a diferença do valor de máximo para o valor de mínimo. Então, eu vou fazer 6 menos o menos 2. Menos com menos é mais. 6 mais 2 é 8. Não confunda variação com amplitude. Eu vou só fazer aqui rapidinho para encerrar a aula. A amplitude, gente, é esse valor do meio até o pico da onda ou do meio até a parte de baixo da onda. Isso é o que a gente chama de amplitude, que está muito bem representada pela letra B. No caso, se a gente fizesse o gráfico disso daqui, nossa amplitude seria 4. Então, é o tamanho da onda. Se existe algum problema que fala qual é o raio desse negócio que envolver função seno, já pode saber que é amplitude, ok? Fiz uma aula muito rápida, porque é uma grande revisão, ficou até meia hora de aula, mas eu espero que vocês busquem, né, sempre praticar esses exercícios. Lembrando que eu tentei facilitar ao máximo aqui, e como eu disse no começo, trigonometria é uma parada eterna, tem muita coisa para ser vista, tá? Mas isso aqui vai ser cobrado por estas aulas aqui, tá bom? Valeu, muito obrigado, bons estudos!